Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando neste trimestre sobre "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estas lições são baseadas no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. E estamos já na 10ª lição. A 10ª lição tem como título "A Promessa do Espírito". Já estudamos 9 lições. Todas elas estão disponíveis no nosso canal. Estudamos o Verbo que se tornou em carne, estudamos o novo nascimento, estudamos a verdadeira adoração, estudamos Jesus, o pão da vida, estudamos a verdade que liberta, estudamos também o bom pastor e suas ovelhas, também estudamos eu sou a ressurreição e a vida, estudamos também uma lição de humildade e na semana passada estudamos sobre o caminho, a verdade e a vida e hoje falaremos sobre a promessa do Espírito conforme relatado pelo apóstolo João. E eu desde já peço a você, deixe aí o seu like e compartilhe esta aula, não se esqueça, com professores e alunos da Escola Bíblica Dominical e até com aqueles alunos que porventura se distanciaram da Escola Dominical. Aproveite este vídeo e convide aquele seu irmão, aquela sua irmã que deixou de frequentar a Escola Dominical. Diga que haverá uma lição maravilhosa sobre a promessa do Espírito e envie este vídeo. E quem sabe através desse vídeo você pode resgatar mais um aluno para a Escola Bíblica Dominical. Nós queremos neste momento orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe durante a exposição e que você possa receber a palavra e também guardá-la no coração e praticá-la e ensiná-la com fidelidade. É o que nós sempre falamos em nossas orações. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Como sempre te pedimos, Senhor, que a tua palavra, Senhor, possa fluir dos nossos lábios e possa chegar aos ouvidos dos nossos amados irmãos, professores e alunos, e eles possam, Senhor, aprender com a Tua Palavra, guardar a Tua Palavra, praticar a Tua Palavra e ensinar a Tua Palavra. Esse é o nosso objetivo, Senhor, habilitar ainda mais os nossos professores a lecionarem a lição da Escola Bíblica Dominical. Assim nos ajude, nos oriente, pelo Teu Espírito, assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos então iniciar a nossa lição e vamos começar com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 20, o versículo 22, o versículo que diz: "E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo." Repetindo, "E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo." Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 22. A nossa verdade prática diz assim: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Repetindo, a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra em 3 textos do Evangelho segundo escreveu João. João capítulo 14, versículo 16 a 18 e versículo 26. João capítulo 16, versículo 7, 8 e 13. E João capítulo 20, versículo 21 e 22. Vamos, pois, à leitura destes textos sagrados. Primeiro texto, João capítulo 14, versículo 16, 17, 18 e 26. "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito."
João capítulo 16, versículos 7, 8 e 13, diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Versículo 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Vamos então para o último texto, João capítulo 20, versículo 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Segundo objetivo, investigar o fato de que o Espírito Santo habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. Último objetivo, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Vamos então repetir os nossos objetivos? São eles: analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João, investigar o fato de que o Espírito Santo habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Estes são, pois, os nossos objetivos. Vamos então à nossa introdução. Neste momento eu lembro a você, caro professor e aluno, tenha à sua mão uma canetinha, tenha também à sua mão a revista da Escola Bíblica Dominical e próximo de você um exemplar da Palavra de Deus para que você possa conferir versículos e assim estar mais apto para lecionar, caro professor, e você, caro aluno, estar mais pronto para ajudar o seu professor na hora da exposição. Diz assim a nossa introdução. Nesta lição vamos analisar dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão, ou seja, em relação ao pecado, à justiça e juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Nesta introdução, nós podemos destacar duas palavras. Apesar de não termos grifado, note bem essas duas palavras: visão regeneradora e perspectiva capacitadora. O Espírito Santo vem para regenerar o pecador e vem para capacitar o crente. Ele regenera o pecador, ele transforma a vida do pecador, ele habita no interior do pecador, tornando-o filho de Deus, mas há uma promessa que se cumpriu somente no livro de Atos dos Apóstolos, que é a promessa do derramamento do Espírito Santo. Essa perspectiva é a perspectiva capacitadora. Então o Espírito Santo regenera, mas o Espírito Santo também capacita. E capacita quem? Aqueles que já são regenerados, aqueles que já estão em Cristo, aqueles que já servem ao Senhor. Eles são capacitados para cumprir a vontade de Deus, que é evangelizar o mundo, ganhar alma. E para isso precisa ter a autoridade e o poder do Espírito Santo. E isso, desde o dia de Pentecoste, vem acontecendo. Aconteceu no dia de Pentecostes e também acontece até os nossos dias. Aliás, quero aproveitar e dizer a você que esta lição será estudada no dia 8 de junho e é neste dia também comemorado dia de Pentecostes. Por quê, pastor Daniel? Porque o dia de Pentecostes era comemorado 50 dias após a Páscoa. Se olharmos no calendário, 50 dias antes do dia 8 de junho, foi comemorada a Páscoa. Eu acho importante também lembrar que neste dia, dia 8 de junho, é dia do pastor. Portanto, não se esqueça de comemorar na sua igreja também o dia do pastor. 8 de junho,
dia de Pentecostes, e segundo domingo de junho sempre é comemorado o Dia do Pastor. Aproveite, meu caro professor da Escola Dominical e superintendente, e prepare algo especial para este dia. Vamos então prosseguir em nossa aula e vamos para o primeiro tópico da lição, a promessa do Pai. Primeiro subtópico do primeiro tópico, Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo, a respeito de quem o Senhor Jesus Cristo disse: habita convosco e estará em vós. No capítulo 16, é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, portanto, é aquele que convence. Nós pregamos, nós anunciamos o Evangelho, mas nós não convertemos e nem convencemos ninguém. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Por isso, toda vez que pregamos o Evangelho e fazemos o convite, devemos ficar tranquilos se porventura não tiver alguém que queira tomar a decisão, porque não somos nós que devemos convencer ou converter as pessoas. Não. Quem faz isso é o Espírito Santo, o Consolador que o Senhor Jesus Cristo enviou para estar conosco para sempre. Segundo subtópico do primeiro tópico, o Consolador. Amados, esta lição é muito parecida com uma lição que nós estudamos no último trimestre. Nós vamos deixar aqui o link para você acessar esta outra lição para que você possa ter um entendimento maior a respeito do Paráclito ou Paracleto. Nós não vamos tecer muitos comentários porque não queremos ser repetitivos. E você que acompanha a Escola Dominical durante todos os trimestres, você vai ver que este conteúdo já foi ministrado em outras lições. Mas nós notamos que a CPAD sempre coloca, dentre as lições do trimestre, alguma lição que fale sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo. O que é isso, afinal de contas? Que objetivo tem isso? Para reforçar as nossas doutrinas, as doutrinas pentecostais, que têm sido tão criticadas nos últimos tempos. Portanto, vamos falar agora sobre o Consolador, reforçando aquilo que já falamos em trimestres anteriores. A palavra grega traduzida como Consolador é Parácletos ou Paracletos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um Parácletos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão outro Consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo grego allos significa outro, mas não é outro diferente. Na verdade, se fosse outro diferente, seria héteros. Isso nós falamos na lição que já indicamos para você aqui. Significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza. Outro Consolador, outro de mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. É outro com mesma essência, outro com mesma natureza. O Espírito Santo é Deus, assim como o Pai é Deus e o Filho é Deus. Nós, portanto, temos a unidade na Trindade. Temos um só Deus, mas temos três pessoas distintas que se manifestam em momentos específicos. E agora nós estamos no que podemos chamar de dispensação do Espírito Santo, porque quem está conosco nesse momento na terra é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é, portanto, o outro Consolador. Terceiro subtópico do primeiro tópico, não vos deixarei órfãos. A palavra grega para órfãos, presente em João capítulo 14, versículo 18, é órfãos. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto.
Não foi por acaso que nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. Na relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. O Senhor Jesus Cristo dá uma certeza para eles: olha, não vos deixarei órfãos. Vocês não ficarão sozinhos, vocês não ficarão abandonados. Enviar-vos-ei o Consolador. E aí nós precisamos distinguir isto, o derramamento do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. Vai ser muito importante distinguirmos isso no final desta lição. Vamos então à sinopse da primeira parte da lição. Jesus Cristo garantiu que enviaria o Consolador e que não abandonaria os seus discípulos. Repetindo, Jesus Cristo garantiu que enviaria o Consolador e que não abandonaria os seus discípulos. Segundo tópico da lição: o Espírito habita os discípulos. O Espírito habita os discípulos é o segundo tópico da lição. Vamos então ao primeiro subtópico do segundo tópico. João capítulo 20, versículo 22. É crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde se encontram os versículos 21 e 22 começa no versículo 19. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado com um corpo glorioso remete tanto ao contexto anterior como ao imediato, diz assim o nosso comentarista. E vale a pena lermos João capítulo 20, versículo 19 em diante, para entendermos então esse contexto. Vamos então abrir a nossa Bíblia e vamos ler João no capítulo 20, versículo 19, diz o seguinte: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, disse-lhes: paz seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Jesus está dando uma ordenança para eles: eu vos envio a vós. Depois nós temos um versículo que é interpretado de várias maneiras, o versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Estamos entre a ressurreição e a ascensão de Cristo. Jesus está dialogando com os seus discípulos. E mais uma vez ele se encontra com os seus discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Nada de sobrenatural aconteceu naquele momento. Lembre-se que Jesus disse que ele precisaria ir para que o Espírito Santo viesse. Ele ainda não tinha subido ao Pai. Então, de fato, o derramamento do Espírito Santo só aconteceria em Atos dos Apóstolos. Mas naquele momento, ele assoprou o Espírito. E é isso que a lição vai explicar melhor nos próximos subtópicos. Vamos então para o segundo subtópico do segundo tópico: o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar aparece também na versão grega da Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, significando o quê? Fôlego de vida. E é utilizada em Ezequiel 37:9 no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Portanto, a expressão presente em João 20, versículo 22, sugere que o Espírito Santo foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Naquele momento, ele assoprou o Espírito. O derramamento do Espírito só aconteceria no dia de Pentecoste. Então, neste texto,
se percebe uma ação regeneradora do Espírito sobre os discípulos que passaram durante 3 anos e meio aprendendo com o Senhor Jesus Cristo e agora eles estavam discipulados, agora eles estavam instruídos e agora eles recebiam então a renovação do seu Espírito, sendo a partir de então a habitação do Espírito. É diferente de ser mergulhado no Espírito, que é a ideia que é trazida quando se fala de batismo no Espírito Santo. Mergulhado, dominado, cheio do Espírito Santo. Isso só acontece a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos então prosseguir. Terceiro subtópico do segundo tópico, um episódio anterior ao Pentecostes. Em João capítulo 20, versículo 22, também se lê: recebei o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção a assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criatura, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até aos confins da terra. O melhor verbo aí não seria, mas foi. Posteriormente, o que aconteceu em Pentecostes foi uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito Santo para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até aos confins da terra. Isso é o que nós pentecostais cremos. Nós cremos que o derramamento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, é uma obra distinta da regeneração que o Espírito Santo opera em nós. Na regeneração, o Espírito nos mergulha em Cristo. No batismo, Jesus Cristo nos mergulha no Espírito. Portanto, ser batizado do Espírito Santo é algo que o Senhor Jesus Cristo faz, mergulhando-nos no Espírito. E aí a evidência nós veremos daqui a pouquinho em tópicos posteriores. Vamos então a sinopse da segunda parte da lição. João capítulo 20, versículo 21 e 22, refere-se a um acontecimento que ocorreu antes da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Repetindo, João capítulo 20, versículo 21 e 22, refere-se a um acontecimento que ocorreu antes da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Vamos então à última parte da lição, terceiro e último tópico, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Vamos ao primeiro subtópico do terceiro tópico, de repente. O aparecimento de Jesus em João capítulo 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos. Na Páscoa, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita no dia de Pentecostes. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa do recebimento de poder, que, de repente, surpreendentemente, podemos dizer assim, ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo. Vale a pena lembrar neste momento de Lucas capítulo 24, versículo 49. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Portanto, o revestimento de poder, conforme relatou Lucas, aqui em Lucas 24, 49, somente aconteceu no dia de Pentecostes. Então, naquele momento aconteceu algo extraordinário, bem diferente do que aconteceu em João capítulo 20, versículo 22, quando o Senhor soprou sobre eles o Espírito e nada de extraordinário aconteceu, nada de excepcional aconteceu.
Mas no dia de Pentecostes, sim, eles começaram a falar noutras línguas. E Jerusalém estava cheia de pessoas de outras nações e cada um deles já entendiam nas suas próprias línguas os discípulos falarem. Foi realmente um grande milagre, mas a promessa que nós temos na palavra de Deus é que isto se repetiria, não seria restrito àquele momento e nem para aquelas pessoas. Nós vemos depois, em Atos capítulo 10, o Espírito Santo descendo na casa de Cornélio, entre os gentios. E depois vemos em Atos capítulo 19 também, isto mostra o quê? Que o derramamento do Espírito Santo é uma realidade para os nossos dias também. E todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. Contudo, desde que se dá essa obra regeneradora, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Assim sendo, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheio do Espírito ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amados, eu vejo nesse texto algo interessante. Nós temos aí uma experiência espiritual, uma experiência sobrenatural. E nós procuramos palavras para poder explicar. Então nós temos algumas palavras que tentam explicar o que aconteceu naquele dia. Foi derramamento do Espírito Santo, foi enchimento, o Espírito Santo encheu a cada um deles, todos foram cheios do Espírito Santo. Foi revestimento de poder, eles foram revestidos de poder. Foi também batismo, porque eles foram mergulhados no Espírito Santo. Todas essas palavras são utilizadas para dar conta daquilo que é sobrenatural e espiritual, que língua humana alguma consegue explicar completamente. Então nós usamos várias palavras para explicar o que aconteceu no dia de Pentecoste. Foi derramamento, enchimento, revestimento, foi batismo e, mais importante, foi capacitação para que os discípulos pregassem o Evangelho, e nós precisamos também deste revestimento, desta capacitação em nossos dias. Prosseguindo o terceiro subtópico do terceiro tópico, e começaram a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo constituiu uma experiência profunda na vida dos discípulos, já regenerados em Cristo. E essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Meus amados, esse texto se refere ao que aconteceu no dia de Pentecostes. Não podemos mudar o que está na palavra de Deus. Essa promessa diz respeito a nós também. Nós fazemos parte da igreja do Senhor. E nós devemos, se não recebemos ainda, buscar o poder do Espírito Santo e ser batizados no Espírito Santo. O falar em outras línguas evidenciou essa obra capacitadora. Apesar de algumas pessoas compreenderem estas línguas nos seus próprios idiomas, eram, na verdade, expressões espirituais concedidas pelo Espírito que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis do batismo no Espírito Santo. Não podemos mudar o que está na palavra de Deus. A evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Naquele momento aconteceu um grande milagre, naquela ocasião.
Ali estavam pessoas de várias nacionalidades e os discípulos falavam em línguas estranhas, em línguas desconhecidas, e eles entendiam nas suas próprias línguas. É interessante notar que quando Paulo fala dos dons espirituais, ele fala: não proibais falar línguas. Então nós não podemos proibir ninguém de falar em línguas estranhas. Nós vamos deixar aqui mais uma lição que você pode acessar, que tem uma explicação mais detalhada sobre as línguas no momento da oração, sobre as línguas que, junto com a interpretação de línguas, acaba sendo uma profecia para a igreja. Enfim, o derramamento do Espírito Santo trouxe para nós o falar em línguas. E nós não podemos entender isso como apenas no momento de ser batizado no Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios de orar em línguas. Assim, é bom aprender, você que é pentecostal, sobre essas verdades pentecostais, porque está sendo cada vez mais raro falar em dons espirituais, em línguas estranhas, e elas são uma realidade bíblica que nós precisamos reafirmar como pentecostais que somos. Vamos então para a sinopse da terceira parte da lição. A promessa do Pai também tem a ver com o derramamento do Espírito Santo, conforme aconteceu no dia de Pentecostes. Repetindo, a promessa do Pai também tem a ver com o derramamento do Espírito Santo, conforme aconteceu no dia de Pentecostes. Aqui o comentarista fala também, porque o Espírito Santo, como falado na nossa introdução, ele tem uma ação regeneradora e uma ação capacitadora. O batismo do Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecoste tem a ver com a perspectiva capacitadora do Espírito Santo, como vimos em nossa introdução. Vamos então à nossa conclusão, meus amados irmãos. Nós temos aí duas correções pequenas. Note que na leitura você vai perceber que está faltando um R na palavra pecador e um R na palavra manifestar. Vamos então ler. A promessa do Pai tem a ver com regeneração do pecador e não do pecado, e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando-o, e na vida do salvo, batizando-o no Espírito Santo. Amém. Quero convidar você para a próxima aula, a 11ª lição do segundo trimestre de 2025, que é intitulada A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. Conto com a sua presença aqui, meu caro professor e aluno, na próxima semana, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu me despeço de você pedindo que você não se esqueça de deixar o seu like e também que você compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs. Eu peço a você que continue orando por nós para que Deus possa nos conceder da sua infinita graça e assim possamos dar continuidade a esse tão importante trabalho. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.